Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão que eu acho que é interessante para você. É sobre a suposta, entre aspas, neutralidade do governo brasileiro em relação à Rússia, em relação à Ucrânia e essa invasão, que não é guerra, que acontece daquele país, da Rússia, sobre a Ucrânia. Tá legal? Acho que você vai gostar da reflexão. Bom, vamos lá? Se você não me conhece, eu sou Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com conteúdos direcionados para concurso OAB e Enem. Então, metodologia de aprendizagem, aqui embaixo você vê todo o meu portfólio, os meus vídeos, os meus cursos de como estudar melhor. E também reflexão sobre a vida, porque assuntos como esses que eu vou tratar agora são às vezes pinçados em concurso, são às vezes pinçados numa redação do Enem e também para a vida. De um modo geral, a gente acaba se fortalecendo quando sabe um pouco mais de notícias e também acaba sendo um pouco mais crítico em relação à realidade. Isso é muito interessante. Legal, então? É importante que você dê like, comente, me propague aí nas suas redes sociais, vou ficar bastante envaidecido. E também inscreva-se no canal, destravando o sininho aqui embaixo. Vamos lá então? Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição de vídeo. Eu vi uma notícia bastante interessante no jornal local aqui de Curitiba, que obviamente não é uma notícia que já vem sendo, entre aspas, requentada em outros grandes jornais, a respeito de um posicionamento russo. Vamos trabalhar aqui agora essa decisão, essa notícia. O integrante, eu estou lendo aqui no jornal Banda B, que é um jornal local aqui em Curitiba, um jornal bastante popular, bastante interessante, mas serve para a nossa reflexão. Diz assim: o integrante do Conselho Russo de Política Externa, então a política externa do governo russo tem conselhos. Este sujeito aqui, que é integrante desse conselho russo, o nome dele é Dmitry Razumovsky, afirmou que a neutralidade brasileira na, aspas, guerra da Ucrânia fará crescer o interesse econômico no Brasil. Essa declaração foi dada em um debate sobre como as eleições de 2022 afetarão a relação entre Brasil e Rússia. Esse debate foi realizado, segundo me consta aqui, na quarta-feira, dia 2. E eu estou lembrando, junto com essa notícia, que o Brasil na ONU posicionou-se no sentido contrário à Rússia. Então, são informações um pouco discrepantes. O evento aconteceu 2 dias após o embaixador brasileiro em Moscou visitar o Conselho Russo. Aspas agora para esse cidadão russo, dizendo que eu até me arrisco a dizer que, em face da ameaça de isolamento do Ocidente, a importância do mercado brasileiro e do Brasil, com sua política de neutralidade, pode crescer significativamente, disse aí o Razumovsky. Muito em breve podemos esperar um aumento no interesse de empresas russas no país. Traduzindo em miúdos, este senhor diz o seguinte: como muitos países do Ocidente estão cortando relações com a Rússia, relações comerciais, né? Essa é a guerra que a gente não vê, né, gente? Este senhor diz que o comércio bilateral entre Brasil e Rússia, por conta da, aspas, neutralidade do Brasil na, aspas, guerra contra a Ucrânia, diz ele que isso pode aumentar, porque, óbvio, eles têm que vender para alguém. E tem que fazer negociações bilaterais com alguém. Como o Ocidente está se fechando para a Rússia, e o Brasil, na visão dele, não se fechou para a Rússia, ele pensa que, obviamente, o interesse da Rússia sobre o Brasil vai ser bastante grande.
Tem um detalhe importantíssimo. Se você verificar aí o dinheiro da Rússia, o rublo, ele vale menos que o nosso real. Então tem uma certa, aspas, desvalorização do rublo em relação ao real. Em outras palavras, o real vale mais que o rublo. Só para a gente contextualizar a notícia, o que eu achei bastante interessante. E aliás, comente aqui embaixo sobre essa notícia, porque para mim foi uma surpresa conhecer que o real vale mais que o rublo. A gente sempre acha que o dinheiro russo é muito valorizado. Não, o dólar sim, o rublo não. Então, sobre as eleições, o Razumovski ainda disse que com Bolsonaro existem claras prioridades e direções que precisam ser desenvolvidas. Apesar das avaliações negativas dos eventos atuais, os brasileiros são muito pragmáticos. Essa notícia aqui foi retirada então da banda B, que tirou do portal Metrópolis. De qualquer maneira, tem a sua credibilidade. E eu quero lembrar que o presidente brasileiro esteve na Rússia antes do início daquela invasão, tratando de, se não me engano, fertilizantes para o Brasil, porque nós, claro, nós precisamos de fertilizantes para os nossos produtos aqui agrícolas. E a Rússia, segundo me consta, tem sido um grande parceiro nesse sentido de nos trazer aqui, nos vender fertilizantes. Na esteira do assunto, tudo isso para você poder também aí entender, e daí coloque os comentários aqui que eu vou ficar bastante interessado em saber o que você pensa sobre isso. Na esteira desse assunto, me parece que em Minas Gerais há uma grande fábrica de fertilizantes que agora vai inaugurar a segunda fábrica para tentar, digamos assim, abastecer o mercado interno com fertilizantes que nós usamos bastante, né? Nós somos um país essencialmente agrícola, e daí com esta fábrica e outras que provavelmente virão, nós não ficaremos tão dependentes do exterior, talvez até dependentes demais da Rússia, em relação a esse produto que são os fertilizantes. Ufa, era isso. É uma notícia que me chamou a atenção, né? Porque o Brasil não o Brasil é essa coisa meio doentia. O presidente falou uma coisa, mas o embaixador do Brasil na ONU falou outra coisa. Tem uma discrepância aí. E segundo, então, essa discrepância, este senhor dos negócios russos disse que se o Brasil mantiver aí a neutralidade, provavelmente o Brasil vai ter muita coisa de lá para cá. Eu não sei exatamente o que tanto a Rússia pode nos oferecer, mas esse é um desconhecimento meu, ignorância da minha parte. Agora surgiu essa ideia de fertilizantes, mas eu não sei mais. E também não sei o que o mercado russo também se interessaria das nossas coisas lá. Nós somos grandes produtores de agrícola e também de carne e uma série de coisas. Então, temos que aguardar. Mas essa é a notícia, né? Então, quero que você reflita sobre a notícia. Quem sabe isso pode te ajudar a, como eu disse no início do vídeo, a ter uma visão mais crítica e mais reflexiva da sociedade em que eu e você estamos vivendo e do momento histórico atual em que estamos vivendo, onde esta invasão, que eles chamam de guerra, mas não é guerra, isso é uma invasão de um país no outro, essa invasão pode suscitar, porque essa invasão lá, esse movimento bélico que a Rússia está fazendo, movimenta também mercados internacionais, movimenta interesses internacionais. Então, nos bastidores tem uma série de movimentos, como tipo um jogo de xadrez. Tem uma série de movimentos no sentido de se ganhar posição. Então, os países vão ganhando posições. Uma mexida dessa pode beneficiar o Brasil, talvez até pode. Fiquei sabendo que a China também está começando a se posicionar. A China é um excelente, grande mercado para os produtos brasileiros. Então, tudo isso é movimento internacional. Óbvio que isso nunca, em hipótese nenhuma, pagará as vidas
que estão sendo perdidas lá na Ucrânia. Isso nunca vai pagar, né? Porque vidas são mais importantes do que negócios. Tá ok, gente? Trouxe para reflexão. Comente aí embaixo. O jornal extraí aqui, e essa notícia extraí do jornal Banda B, que é um jornal local aqui de Curitiba, mas que tem uma certa credibilidade. Valeu, muito obrigado por apoiarem o nosso canal. Nós somos uma pequena cidade do interior e quero mostrar um pequeno livro aqui da minha biblioteca, que tem gente que diz, isso aí deve ser fake, professor. Esse livro aqui é muito bom, do professor Renato Janini Ribeiro, chama-se A Democracia. E é um livrinho, ó, muito fácil de ler. Ele faz um apanhado geral do que é democracia, de como é que ela se posicionou no exterior, ao longo da história. E para quem não sabe como é que eu leio, olha aqui, eu faço anotações aqui no próprio livro. É assim que eu estudo e é assim que eu leio também. Tá legal? É isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.